Agradeço a presença de todo mundo que está aqui. É muito importante que vocês estejam interessados, se aproximem da gente, conheçam um pouco da nossa história. Historicamente, pessoas trans sempre estiveram muito à margem da sociedade, né? As pessoas nos olham de uma maneira muito perversa e muito pejorativa, e acho que grande parte disso é porque existe uma construção de abjeção em relação a nós, né? As pessoas não estão acostumadas a encontrar pessoas trans e a conversar com elas, conviver com elas, dar afeto para elas, dar emprego, não é mesmo? Então, acho que hoje a gente tem uma oportunidade aqui de conhecer outras realidades, né, e de também nos entender enquanto parte constituinte da sociedade. Então, eu queria apresentar as pessoas que... Bom, eu sou a Pice, eu sou mestra, sou antropóloga e trabalho na Faculdade de Medicina da USP, sou pesquisadora, e sou uma colaboradora da Casa Chama, principalmente em questões sobre saúde. E a gente está aqui hoje com Matusa Sankofa e Dig Franco. Deixa eu pegar a mini biozinha de vocês. A Matusa é uma travesti preta, redutora de danos, fundadora da ONG Casa Chama, coordenadora do Núcleo de Práticas de Redução de Danos, do Centro de Convivência e do EdLei e consultora de direitos humanos. Desculpa. E o Dig Franco mandou, é grande a sua. Tem 36 aninhos, atua como articulador político-cultural e empreendedor na cidade de São Paulo, graduado em design gráfico e pós-graduado em história da arte, crítica e curadoria pela PUC de São Paulo. Nas artes visuais, tem experiências trabalhando em residências e bienais nacionais e internacionais, bem como na produção de conteúdo para sites e revistas. Dig é um homem trans e se reconhece uma pessoa transmasculina desde criança, apesar de acreditar que se reconhecer não é suficiente sem informação e sem convívio com outras pessoas trans. Identidade, né? Com isso em mente, participou da fundação da Casa Chama em 2018, ONG da qual é fundador e presidente. Com esse trabalho, se dedica à construção de espaços e garantia de direitos para pessoas transvestigêneres por meio de ações que visam a emancipação financeira e o prolongamento de suas vidas. Então, a gente vai começar apresentando 2 vídeos para vocês, que são essas pessoas mesmo que falam no vídeo, para apresentar um pouco, depois a gente começa um diálogo, tá bom? Obrigada. A Casa Chama é vida. E aí pensar em vida para a Casa Chama é pensar no aumento da expectativa de vida das pessoas transvestigêneres, é pensar na atuação que o psicossocial faz emergencial, cuidando das demandas espontâneas e emergentes que aparecem, mas para além disso, também ocupando espaços e responsabilizando o Estado que não consegue cuidar da nossa população, no sentido de que o Estado se responsabilize pelo cuidado e pelo aumento da expectativa de vida das pessoas transvestigêneras no Brasil. A Casa Chama é autonomia, pois no processo a gente vai criando soluções para coisas que deveriam ser direitos, né? Então, a gente vai criando soluções para regularização de documentos, para abrir um processo de transfobia, e junto com isso, a gente também, no nosso processo de trabalho, vai criando subjetividades, porque a gente tem uma frente forte de cultura, e nesse processo a gente também acaba profissionalizando as pessoas, porque a gente acaba criando experiências de trabalho, mesmo trabalho artísticos, extremamente profissionais e com muita qualidade. Então, a gente acaba sendo um hub de cultura, de jurídico, de psicossocial, de todas essas coisas que a gente trabalha, e treinando e capacitando as pessoas para o mercado de trabalho e também como cidadão, porque aqui elas também aprendem os seus direitos. A Casa Chama é vida. E aí pensar em vida para a Casa Chama é Acabou, pensar, né? no aumento da expectativa de vida. Primeiro, eu queria desejar bom dia para todo mundo que está aqui. Queria agradecer em nome da Casa Chama, a rede de hotel aí, Meliá, por nos receber, por proporcionar
que as nossas corpas ocupem esse lugar. Raramente as nossas corpas estão em lugares como este. Não posso deixar de agradecer também ao Dig pela insistência dele, pela coragem, a força de ir acreditando nas coisas e contribuir para que elas aconteçam. A toda a equipe também da Casa Chama, que proporciona e que faz, junto com a gente, as coisas caminharem aí. E aí quero agradecer também o apoio institucional da UNAIDS e o apoio do Centro de Convivência Edley, que é onde eu também trabalho, coordeno alguns projetos lá. Para começar o dia, eu fiquei pensando muito assim nessa oportunidade que a gente teria de encontrar com vocês, e que são pessoas que podem contribuir no dia a dia com a mudança necessária para que nós, pessoas trans, possamos ocupar mais lugares. Nesse primeiro vídeo aí, eu falo um pouco da responsabilidade do Estado, mas a sociedade também pode ser corresponsável por isso, e com pequenas ações no dia a dia. E aí eu queria eu vou fazer uma pergunta, e aí quem já teve a situação da pergunta que eu vou falar, eu gostaria que levantasse a mão, só para a gente ver aqui, depois que vocês levantarem a mão, eu quero fazer uma fala em relação a isso. Eu queria saber quem de vocês já teve uma pessoa trans no almoço, no churrasco de domingo, na casa de vocês. Quem de vocês já teve uma pessoa trans como colega de trabalho ou colega na universidade? Ou quem de vocês encontra... Não, é porque tem tudo, eu acho que é assim, mais ligado. Quem de vocês encontrou com pessoas trans por aí de uma relação um pouco mais íntima, mais próxima, uma relação de amizade? E aí, quem já levanta a mão, por favor? A gente está numa sala, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente está numa sala que deve ter umas 20, 30 pessoas, e só 6 pessoas aqui já tiveram proximidade com alguma pessoa trans. E aí isso é um reflexo muito grande da invisibilização e da marginalização das nossas corpas. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês. 90% das minhas irmãs, mulheres trans e travestis, têm como única opção de trabalho no Brasil a prostituição ou o tráfico de drogas. A gente vive no país que mais consome pornografia de corpos trans. Provavelmente aqui nessa sala a gente tem pessoas que consomem pornografia das nossas corpas. Mas a gente também vive, é um contraste mesmo, a gente também vive no país que mais mata mulheres trans e travestis do mundo, pelo 13º ano consecutivo. E o país que mais suicida os corpos de homens trans. E aí a gente não, quando eu trago esses dados, eu estou querendo mostrar para vocês o quê? Que se a gente pode ser morta, se consomem os nossos corpos na prostituição, nos filmes pornográficos, nós somos consideradas objeto da cisgeneridade, que pode ser descartado, que não está nos espaços, que não tem o mínimo que a humanidade precisa, que nós, seres humanos, precisa, que é de afeto. Nós somos considerados objeto. E é por isso que a gente não está nos almoços de domingo da família de vocês. E aí o que a gente pode, porque eu disse que a gente pode contribuir para essa mudança, olhando para os espaços que a gente está, questionando esses espaços e tornando esses espaços possíveis para que as nossas corpas possam fazer parte dele também. Então, que a gente possa estar no mercado de trabalho, que a gente questione, inclusive, aqui os gestores do hotel, um hotel que, sei lá, deve ter mais de 2.000 funcionários, não sei, um hotel desse tamanho, mas que a gente tenha pessoas trans aqui, que a gente consiga trazer as pessoas para próximo. E assim a gente vai conseguir mudar uma triste realidade. E aí, para terminar, eu queria contar rapidinho um pouco assim da minha história, até chegar aqui, num palco, dentro desse hotel chiquérrimo, que era um lugar que
é o que a sociedade, não é o que o sistema que está vigente aí gostaria que eu estivesse. Eu sou do interior de Minas, da cidade do poeta Carlos Drummond de Andrade, e infelizmente da Vale também. É uma cidade de 100 mil habitantes, e eu saí da minha cidade expulsa aos 14 anos de idade. Expulsa por ser quem eu sou, expulsa da minha família. E isso acontece com as pessoas trans. As pessoas trans geralmente são expulsas de casa entre 13 e 14 anos de idade. E aí eu passei a morar em abrigo, eu fui institucionalizada, morei alguns anos em situação de rua também, até conseguir superar essa situação. E aí, durante o meu período na rua, eu precisei cometer pequenos delitos para conseguir sobreviver. Às vezes para comer, e passar por situações de muitas humilhações. Situações que seres humanos não precisam passar. De passar em lugares talvez como esse, e pedir um copo de água e me ser negado. E em alguns momentos ter que beber uma água barrenta da poça, da sarjeta, para não morrer de sede. E aí, depois, cometendo pequenos delitos, eu passei pelo sistema prisional, o que já também traz outros atravessamentos, porque quando você vai sendo vulnerabilizado e você não tem acessos, cada vez mais você vai indo por um caminho que é da sociedade te excluir mesmo. E aí, até estar aqui hoje, foram diversas violências. De ter que estar na prostituição compulsoriamente, porque a prostituição nunca foi um lugar que eu gostaria de estar, de ter que me deitar com as pessoas que eu não estava afim, simplesmente pelo dinheiro, de ter que comercializar o meu corpo. Eu não tenho nada contra a prostituição, conheço diversas pessoas que são militantes, inclusive, pela regulamentação da prostituição, mas para a nossa população, a prostituição ela é a única possibilidade. As pessoas trans, a maioria estão na prostituição compulsoriamente, porque a gente não tem outras possibilidades. E aí as coisas começaram a mudar para mim e me colocaram, eu fui colocada e conseguindo acessar lugares de direito e lugares de poder acessar outras coisas e ter outras perspectivas de vida, a partir do momento que eu fui olhada enquanto ser humano. A partir do momento em que eu fui olhada enquanto uma pessoa que tem sentimentos, que também pode ter direito às coisas. O Diga é uma dessas pessoas que nesse processo de humanizar a minha corpa, me criou possibilidades para isso, e ele sabe disso. Me deu acessos para que eu tivesse ocupando alguns lugares, assim como outras pessoas. Mas vou fazer 30 anos de idade. Tem cerca de 4 anos que eu estou acessando outros lugares. E durante 26 anos da minha vida, eu não sabia o que era ser chamada para tomar um café, sabe? Uma coisa mais simples, para bater um papo. Eu não sabia o que era receber bom dia das pessoas no momento que eu estava em situação de rua. As pessoas passavam ou com medo, ou virando o rosto para não terem que lidar com aquela realidade, que é dura e que é cruel. E aí, quando eu trago isso tudo, é porque a gente pode mudar. A gente pode mudar cumprimentando as pessoas que a gente vê pela rua, a gente pode mudar se aproximando das pessoas e olhando para elas como seres humanos. A gente pode mudar se eu estiver no lugar de poder, de tomar decisões e de dizer, vou trazer uma pessoa trans para aqui. E eu não estou dizendo que vai ser fácil e que não vai ter problema. Porque vai ter problema. Porque aonde tem um monte de gente cis com pessoas trans, vai rolar transfobia. Assim como aonde tem um monte de gente branca com pessoas pretas, vai rolar racismo. A gente já sabe que vai. Os problemas vão aparecer. Mas a gente tem que ter a disponibilidade, entender que vai acontecer e se antevir e se preparar para cuidar desses problemas. Ontem, a gente ouviu uma coisa aqui que eu nunca tinha ouvido assim. Eu já fui chamada, e sou chamado o tempo inteiro em vários espaços para falar para pessoas cisgêneras que vão começar a atuar, a trabalhar com pessoas trans, e eu sentia um certo medo, mas ontem eu ouvi aqui de uma médica que os médicos aonde atendem as pessoas trans, eles
Então, tipo, são médicos, passaram no vestibular para fazer medicina, é o curso que eu acho que é o mais difícil de passar, né? E aí, quando eles vão atender pessoas trans, eles têm um milindre, um medo relacionado às nossas corpas. E aí muito me preocupa isso, sabe? Muito me preocupa de saber que as pessoas têm medo de se aproximarem da gente. Tem medo, talvez, de darem uma oportunidade para que a gente esteja num trabalho formal, para que a gente tenha a possibilidade de estar na universidade. E aí a gente precisa discutir um pouco sobre o que é esse medo. São coisas que foram sendo construídas, né, aí socialmente, que foram botando na cabeça da gente. Mas só que a gente passa por tantas violências que eu não considero que a gente seja as pessoas que produzem violência nessa sociedade, sabe? Pessoas que são expulsas de casa, pessoas que não têm acesso ao trabalho, pessoas que têm que se prostituir para continuarem vivas, que saem de casa com medo de não voltar para casa, porque é isso que a gente viveu na pandemia agora, a gente está vivendo, né, nesses 2 anos, que é o medo de sair de casa e esse isolamento social, é uma coisa que as nossas corpas vivem desde sempre, no Brasil e em muitos lugares do mundo. Que a gente tem medo de sair daqui e ir na padaria e não voltar, porque a gente é assassinada o tempo inteiro. Todos os dias a nossa comunidade vive em luto, porque todos os dias a gente recebe notícia de morte de uma de nós e notícia de violência como uma de nós. E aí, para finalizar mesmo, porque eu falo muito, eu queria que vocês soubessem também que não fui eu que me coloquei nesse lugar de travesti. Não fui eu que escolhi ser assim. O tempo inteiro são vocês que me apontam nos lugares que eu passo que eu sou diferente de vocês. Com o olhar, com as piadas, com os apontamentos, com a falta de afeto, com a falta de bom dia, com o tratar diferente. Todos os dias eu sou lembrada por onde eu passo que tem que tirar o que vocês estão tirando de mim, o mais necessário para viver, que é essa humanidade, que é o afeto. E queria que vocês pensassem nisso, não no lugar de culpa, porque a culpa, eu acho que ela não nos faz deslocar para um lugar de mudança. E mudar também não é confortável. Mas que ouvissem isso tudo, que eu estou abrindo verdadeiramente assim, o coração para vocês, que vocês se abrissem e tivessem esse momento como uma oportunidade de escuta, já que vocês nunca puderam se relacionar com pessoas trans, para mudar em relação a isso e para fazer com que a gente mude uma triste realidade. Enquanto todos vocês que estão sentados nessa sala têm uma expectativa de vida de 75 anos de vida, eu tenho uma expectativa de 35 anos. Eu estou com 30, então possivelmente eu tenha só mais 5 anos para viver. Eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho um marido, que estão hospedados aqui no hotel. Eu vou falar com eles para descerem depois, para vocês conhecerem. Então, pensa como que é para uma mãe saber que talvez ela tenha só 5 anos para viver, porque o país que eu estou mata as minhas corpas, porque eu não sou considerada humana, e eu posso ser assassinada a qualquer momento, e que não existe nenhuma lei que nos proteja, não existe nenhum acesso, e ninguém se importa-se muito com a nossa existência. É isto. Existe lei, e daí acho que é muito difícil falar depois da Matusa. Eu sou completamente diferente da Matusa, a começar pela minha branquitude, né? Eu sou uma pessoa branca. E os brancos e a branquitude é quem é responsável por toda a situação. É o patriarcado branco, é o poder do homem, é o homem branco que continua no poder, que não dá espaços de poder para mulheres, para as pessoas negras, não existe alternância, né? Existe uma manutenção de poder que não quer, que agora está começando a falar de diversidade, né? Então tudo é feito de uma forma com que a gente não tenha convívio com coisas diferentes para que o poder continue na mão das mesmas pessoas. É muito difícil falar depois da Matusa, mas ainda bem que ela deu esse gancho de que a gente não tem que nos proteja.
que essa é a responsabilidade das pessoas que têm um pouco de ferramenta, ou um pouco de privilégio, ou um pouco de vantagem, ou um pouco de poder, além do Estado, né? Então, assim, qual é o meu papel na Casa Chama? Embora eu não pareça, eu sou um homem trans, né? Tem que falar. Agora eu tenho que começar a falar que eu sou trans, porque às vezes não dá para reconhecer. Eu passo por aí e as pessoas não sabem mais. Inclusive, pessoas trans não sabem que eu sou trans e me tratam bem mal. Algumas, assim. Então, assim, eu sou trans, mas eu sou branco, eu sou de classe média, eu sou o oposto da Matusa. Eu poderia ter frequentado esse hotel, frequentei hotéis na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, poderia ser o lugar de cliente, meus pais poderiam ser o cliente de vocês. E convivendo assim numa família privilegiada, branca, tal, eu tenho noção da quantidade de violência que uma família dessa é capaz de fazer, de racismo, de injustiça, de tratar os funcionários sem dignidade, de, inclusive, assim, às vezes, até não dar o direito dos trabalhadores, não ter nem o direito dos funcionários ali, enfim. E achar, enfim, eu nunca me senti à vontade, assim, com algumas injustiças, né? Então, um dos meus papéis, assim, que eu entendi, assim, na Casa Chama, é pegar o que eu conseguia, os meus acessos, que são poucas as pessoas trans que têm acesso à faculdade. Eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, eu tinha contatos em muitos lugares, trabalhei no mainstream, trabalhei muito, sempre trabalhei muito, trabalhei em jornal, trabalhei em revista, tive um estúdio de design gráfico, fiz muita coisa, então viajei pra caramba, viajei muito também. Então, assim, isso tudo me deu um conjunto de ferramentas o suficiente para eu conseguir fazer hoje o que eu faço na Casa Chama, que é abrir caminhos, às vezes com chute na porta, porque é difícil você convencer as pessoas que as pessoas trans precisam e são capazes, porque como as mulheres e como as pessoas negras, e aí a gente vai somando, se for uma pessoa trans, mulher, é pior. Se for uma mulher trans e negra, é pior ainda. Então, assim, quanto mais mulher, mais sofre de violência. Quanto mais homem, mais privilégios. Mesmo, eu sinto isso agora. Antes de transicionar, eu ia num açougue, eu ia numa situação que tinha um monte de homens, assim, eu ficava meio desconfortável. Agora, eu entro num ambiente qualquer, no bar mais risca-faca que existe, eu estou seguro. Eu ando na rodoviária com a minha namorada é travesti, não tem mais um olhar na minha direção. E antes era vários olhares, esses abusos que vocês sofrem, eu também já passei por ali, sabe? Então, vocês sofrem o tempo inteiro, desde que quantas mulheres sofrem abuso, então vocês imaginam uma pessoa trans, porque assim já tem aquela vivência toda, ainda transiciona e começa a sofrer todas essas violências e tal. Multiplicado, vai multiplicando, e negro multiplica. Então, assim, quando a gente... E sobre os direitos, vou voltar na questão da Matusa, não tem quem nos proteja. E essas questões, hoje, de transfobia, não é uma questão de opinião. Fala assim, para mim, você é homem. Outro dia, minha namorada, a gente ia para uma festa, ela estava toda arrumada, e aí ela foi pegar o iFood. E aí o motoboy entregou a coisa para ela, e ele falou, obrigado, amigão. Porra, tá de batom, tá... Aí ela, a gente estava indo de convidado num puta de um show, que ela é cantora também. Daí ela falou assim, cuidado que isso é transfobia. Aí eu já ouvi a palavra, eu saí lá fora, eu falei assim, o que é que você falou, cara? Eu virei e falei assim, ela parece mais seu pai ou sua mãe? Seu pai usa batom e vestido? Aí ele, né, para mim é homem. Beleza. Para você é. Só que é o seguinte, hoje a gente tem lei. A primeira coisa que eu fiz, que eu tenho os acessos, ainda bem, mas mesmo se eu não tivesse, escrevia 20 vezes para o iFood,
pegava o nome dele e pronto. Então, o que eu fiz? Liguei para o cara lá do iFood que eu conheço, mandei uma mensagem e falei assim, dei um print no negócio dele, falei, acha esse cara e vamos conversar. Seus funcionários não podem fazer isso. A responsabilidade também acaba sendo da empresa. E não é uma questão da opinião dele, é uma lei. Como que a opinião dele vale alguma coisa? A gente tem que começar a respeitar, independente da nossa religião, isso, aquilo. Tem que respeitar. Porque na hora que você não respeita pela sua opinião, o outro tem o direito de não respeitar você pela sua opinião. E vira uma selvageria. E por isso que as leis existem, ainda bem. E aí o que acontece na Casa Chama, por exemplo, que é uma coisa que é boa demais, é que a gente cria uma estrutura gigante, a gente abre um monte de processos, a gente vai atrás de conquistar projeto de lei, para não ficar impune, essas coisas não ficarem mais impunes, sabe? Mas, assim, qual é a graça de maltratar uma pessoa? Né? Então, assim, tipo, qual é a graça de ver uma mulher lá toda arrumada para sair de batom, né, e chamar ela de homem, de sacanagem? Isso é violência, é o nome disso. E, assim, e quem que está mais autorizado a fazer isso em geral? A gente sabe quais são os fenótipos das pessoas que cometem isso mais. Né? O patriarcado branco. Quanto mais poder, mais confortável se fica para cometer violência. Quanto mais privilégio, mais confortável fica. Então, assim, vocês, que são a maior parte aqui, são pessoas que trabalham aqui, são funcionários e tal, né? Então, é importante e é muito legal que as pessoas coordenadores, as pessoas diretores responsáveis que já liberaram, né, já disponibilizaram desse tempo para vocês irem aqui conhecer a gente. Isso já é uma mudança. E essa informação que vocês estão tendo, ela é preciosa, porque daqui para frente isso vai ser cada vez mais necessário que todo mundo seja cuidadoso, educado, sensibilizado para tratamento uns com os outros. Isso é sobre respeito. Umas coisas bem básicas que a gente está esquecendo. Vai vir ano eleitoral por aí. Sabe, quando a gente começou a existir, no ano eleitoral, porque em 2018, um monte de gente até branca, privilegiada, a água bateu na... E ficaram com medo, começaram a ficar com medo. A família, mesmo das pessoas brancas privilegiadas lá do bairro que a gente nasceu, lá na Casa Chama, lá em Perdizes, começaram a sofrer violência, ameaça, tipo, vou te mandar embora de casa, não sei o quê. Isso, mas e também na classe média e classe média baixa aumentou a demanda, as pessoas estavam desesperadas. 2018 vai ficar, e é que nem o ano que vem. Como que vai ser o ano que vem? Vai ser assim, todo mundo radical, violento, um monte de gente sendo mandada embora. E quem que é mandado embora das casas? As pessoas, os LGBTs, principalmente as pessoas trans. Então, ano que vem, a gente já sabe que a gente vai ter trabalho pra caramba, violência, agressão, não sei o quê, essa intolerância toda. Então, aí é isso, a gente nasceu desse perrengue de ano eleitoral, foi bem isso, e de falta de direito e falta de... Porque a gente não conhecia as ferramentas que a gente tinha. A gente nasceu para construir ferramentas para nos defender. Né? Isso faz 3 anos. Agora, esse faz 1 ano que a Casa Chama tem CNPJ. Eu sou muito feliz, muito grato da gente ter construído tanta coisa. Todo mundo que ajudou a construir isso daqui, porque a Casa Chama é uma inteligência mesmo. Ela é uma inteligência, uma coisa construída em rede, sabe? A gente é bem organizado. Só um minuto, peraí. A gente nasceu de uma ferramenta tipo de organização civil, né? E todo mundo pode se organizar. É assim, até vocês, mulheres, tal, tipo, sabe, um grupo de conversa.
mulheres que sofrem violência. A gente começou isso, assim, era uma roda de conversa, a gente se ouvindo. E nesse primeiro grupo LGBT, a gente começou a identificar problemas de racismo e transfobia dentro de um grupo que já é violentado, minorizado. A gente teve o problema tipo de entender a discrepância, porque é muito diferente um gay e uma lésbica, gay, lésbica, heterossexual, isso é sexualidade. Sexual, heterossexual, bissexual, né? Homossexual, sexualidade, tá? Ser transgênero, é gênero. Entendeu? Uma coisa é sexualidade, a outra coisa é gênero. Tá? A gente é transgênero. Todo mundo, que, por exemplo, se eu falar, vou fazer esse exercício que é legal. Quem aqui sabe o que é cisgênero? Levanta a mão. Quem sabe o que é cisgênero? Quem levantou a mão, dá um grito aí. O que é esse gênero? Não, levanta a mão aí, por favor, gente, sem medo. Quem sabe o que é esse gênero? Que eu nunca fiz essa pergunta, tipo, para uma plateia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali atrás, que são nossos amigos que trabalham com a gente. 8 pessoas sabem o que é esse gênero. Mas quem sabe o que é travesti? Travesti, transexual. Quem sabe o que é? Não, gente, por favor, levanta a mão. Quem sabe o que é travesti? Assim, alguém já viu travesti? Tem uma aqui na frente. Quem sabe o que é travesti? Assim, tem algumas aqui. E aí, assim, então é o seguinte, é muito louco que vocês todos são cisgênero e vocês não sabem o que é cisgênero. Entendeu? Transgênero somos nós. E o branco, por exemplo, não sabe o que é branquitude. Mas todo mundo sabe o que é racismo, né? Sim. Trans, todo mundo sabe o que é. Travesti, todo mundo sabe o que é. Né? Racismo, todo mundo sabe o que é. E inventar ainda que existe racismo reverso, sabe? Que é um absurdo. E ninguém sabe, assim, travesti, transfobia, as pessoas sabem o que é fobia, transfobia, travestifobia, essas coisas, fobia, violência. Todo mundo sabe que é trans. Agora, assim, sabe por que as pessoas, o opressor, quem oprime, quem comete violências, ele não, tem tanto privilégio que ele não sabe nem sobre si. E aí foi muito louco quando eu entendi também que eu era um homem branco privilegiado e eu falei assim, o que eu faço com isso? Sabe? Então, assim, eu sou muito feliz de erro. E aí tem essa coisa do medo, né? Tem a culpa quando a gente entende realmente as questões de raça sendo branco, realmente quando a gente entende algumas coisas, vem a culpa, vem um negócio, mas, assim, realmente uma hora você entende, vira. Então, é muito importante saber sobre si. Eu acho que um exercício para todo mundo é saber sobre si, né? Olha no espelho, sabe? Eu sou preto, sou branco, sou cisgênero. Tenho esse privilégio de ser cisgênero todos os dias, de não ter que tipo, fazer como todas as travestis, que, ao colocar o pé para fora, uma coisa parecida com isso talvez seja uma mulher preta, sei lá, no ônibus, naquela hora que pode ser abusada no metrô, essas coisas, sabe? Mas uma pessoa trans, ela vai na padaria do bairro e ela é todo dia violentada na padaria do bairro. Meus amigos que vão na minha casa são todo dia violentados na padaria lá do meu bairro. E assim, se eu brigar com o cara, eu estou fudido também. Porque eu moro lá, ele sabe onde eu moro, sei lá o quê, entendeu? Tem umas coisas que, né? Assim, às vezes a gente quer um descanso também. Sabe, que só quero morar, e a gente não pode nem só morar, a gente não pode nem só sair. Então, daí é muito foda que quando uma pessoa trans vem e às vezes dá uma patada, fala, puta, mas essa gente é violenta, né? Nossa, que grosso, são mal educados. É, né? Eles que são, a gente que é violento.
sabe? Porque foi violentado, tratado igual bicho o tempo inteiro, quer que fale, oi, com licença, por favor, obrigado. Não é a mesma coisa. É outra coisa. Então, assim, por isso que eu falo que é muito importante. E tem coisas básicas, né, Matu? De falar um pouco de pronome, essas coisas. Tem coisas básicas que a gente pode... Viu uma pessoa, não entender o gênero dela, né? A opção sexual, a opção não, né? A sexualidade dela, não importa com quem que ela fica, se é isso, se é aquilo, mas o gênero, se é homem, se é mulher... Eu posso falar um negócio disso aí? Porque, na verdade, é a orientação sexual, né? Que tem uma curiosidade, assim, em relação às pessoas saberem com quem o outro se relaciona, ou de saber como que acontece, assim. Eu sou casada com um homem trans, né? Tipo, é um boiceta, um homem de buceta, e eu sou uma mulher de pau. E as pessoas, quando tipo, a gente se apresenta, todo mundo fica muito curioso, assim, de querer saber como a gente transa. Tipo, uma coisa que a gente não faz com você, sabe? Eu sou casado. A gente pergunta, mas como? Quem faz o quê com quem? A gente não sabe, é muito absurdo. As curiosidades em relação às nossas corpas. E aí que está essa questão do que orientação sexual é com quem o outro se relaciona. Eu sou uma travesti, sou uma mulheridade, eu tenho usado esse termo mulheridade, porque ele contempla todas as possibilidades de se ser mulher. Tem mais de uma possibilidade de se ser mulher na sociedade. E eu sou uma mulheridade bissexual. Eu me relaciono tanto... Na verdade, nem é bissexual, eu sou pansexual. Porque eu me relaciono... Não. Porque eu só não me relaciono com homens cisgênero, que são os homens que se identificam com o sexo que nasceu, né, biológico. E aí existem essas possibilidades. O Dig, ele está num relacionamento heterossexual, transcentrado, porque ele é um homem trans, casado com uma travesti, ele é uma pessoa hétero. Assim como algum de vocês aqui, que é hétero, tipo um casal, tipo essa família tradicional, né, homem e mulher, é hétero também. Então é diferente orientação sexual do que é gênero, né? Gênero é masculino, feminino, as pessoas transvestigêneres, as pessoas não binárias e mais uma diversidade de outros gêneros que também existem, porque não são só esses binários que estão aí. E a gente também não pode olhar para o gênero e tentar enquadrar o gênero na genitália, porque senão a gente vai errar muito nesse lugar. De tipo, eu olhar para aquela pessoa e eu achar que aquela pessoa é um homem porque ela provavelmente tem um pau, porque eu estou vendo alguns traços nela que me indique isso. Sabe, ficar no lugar de adivinhar as coisas. E aí é muito... para homem trans, porque tem peito, tipo, esse é um traço de... é uma mulher, eu vou tratar no feminino. Não é isso. É uma coisa muito simples e que eu acho que é uma regra de educação mesmo, assim. Tipo, como que a gente faz na vida com as pessoas quando a gente não conhece? O Gustavo veio aqui agora há pouco. Como que é? Oi, eu sou o Gustavo, como é seu nome? Tipo, é muito simples. E se você tiver dúvida, qual é o pronome? Como eu te trato? Como eu te chamo? E talvez o nome já é um lugar assim, porque para nós o nosso nome não é reconhecido. Se você não tiver mudado no documento, dá uma ajudadinha, mas se você não tiver, você chega na recepção de um hotel, por exemplo, a pessoa vai te chamar pelo nome que está ali. Aí toda vez que você vai no lugar entregar seu documento, você tem que avisar que o seu nome é outro e que aquele é o seu nome de registro no documento. E aí, a gente pode simplesmente chamar as pessoas pelo nome, perguntar qual é o seu nome, e ao invés de, tipo, falar ela ou ele, chamar pelo nome, porque para a gente que tem o nome negado o tempo inteiro, se eu sou chamada pelo meu nome, eu amo ser chamada pelo meu nome. Sabe, não precisa nem ficar me chamando de, e aí ela, não sei o quê. Chama de Matusa, Sankofa e tal, que está ótimo. Esse é o nome que eu escolhi. E aí não vai ter erro também, sabe? Se a gente chama as pessoas pelo nome, se a gente pergunta o nome da pessoa, a gente nunca vai errar. E nunca vai causar um desconforto também.
Então é muito, muito simples. Ou uma coisa que está na moda, em ficha, na moda não, né? Que é uma coisa que é um direito que a gente está conseguindo, é um exercício, é colocar o pronome que quer ser chamado. Põe na ficha, qual o pronome, e você pergunta, qual o seu nome? Que pronome você quer ser chamado? Eu te chamo de ele ou ela, ou ele, enfim. Né? As pessoas têm muita raiva. E assim, gente, a gente realmente assim, sofre... Eu posso falar uma outra coisa, de que eu acho que para espaços como esse, assim, que são espaços que recebem o público, ajuda muito no nosso processo, porque assim, no banheiro masculino, se você for, principalmente banheiros coletivos como esse, às vezes você vai encontrar um cara lá escroto que vai falar, o que você está fazendo aqui, meu? Tipo, e aí se você vai no banheiro feminino, você também não é acolhida, porque as mulheres, que aqui não é seu lugar. Tem uma coisa que é muito simples, que é mudar a arquitetura que está posta também, porque a arquitetura dos lugares já é transfóbica com as nossas corpas. Se o banheiro não tiver placa, o banheiro não tem gênero, sabe? Tipo, banheiro é um lugar que as pessoas vão para fazer xixi, serem humanas, o que todo mundo faz. Não precisa ter gênero no banheiro. Eu falo assim, no carnaval, numa festa que todo mundo deve curtir, na hora do perrengue, ninguém fica reclamando se é banheiro feminino ou masculino. Não, sabe, se todo mundo já foi para uma festa de rua, alguma coisa que, ou num bar que tinha um banheiro só, não é discussão, né? Na hora que precisa, pensar um carnaval de rua, alguém já foi para o carnaval de rua aqui, se divertiu e compartilhou um banheiro, ou na verdade na casa de vocês tem banheiro separado, você vai na casa da família, fala, não vou no mesmo banheiro do primo ou do tio, que é realmente quem é abusador, que os abusadores estão em casa. 90% e lá vai por cento, tá? É em casa, é na família. Os abusadores estão na casa das pessoas. E, assim, qual é a porcentagem? E, assim, tem um caso de abuso que é direcionado para as pessoas trans no Brasil, em questão de coisa de banheiro, que nem é pessoa trans. É uma drag, sei lá, uma pessoa que se monta, se traveste, não era... não é nem travesti. Transformista. Não é nem trans. Pra gente que já morre, que já é ferrado, perder o direito de ir e vir ao banheiro. E eu acho que é importante falar disso também, Dig, porque o que acontece? Tem essa diferença assim, do que é uma pessoa trans e do que é uma drag queen, que é uma pessoa que, assim, quando você é uma pessoa trans, como eu, o tempo inteiro eu sou essa pessoa. E o tempo inteiro eu tenho que lidar com a sociedade me apontando por estar me adequando ali ao gênero que eu reconheço, que eu me sinto confortável. Então, eu passo transfobia o tempo inteiro. Uma drag queen é uma pessoa que, durante o dia, ela performa a masculinidade e, à noite, para balada ou para fazer alguma coisa, ela se monta de mulher. E aí, ela tem esse privilégio de escolher os lugares seguros e confortáveis de expressar esse lugar da mulheridade aí, e que é um lugar artístico também. Tipo a Pablo Vittar, assim, sabe? A Pablo, a Glória Groove. Pablo Vilar. O Pablo, né? O Pablo, o Daniel, que o nome é Glória Groove. Tá? Não é assim o tempo inteiro. Ela não sai na rua, nem o Pablo, ele não sai na rua de dia, na padaria, vestido de mulher. Porque é isso. Vai tomar o quê? Violência. Violência. Daí você vai ter que ir no ponto de ônibus, né, fazer todas essas coisas. Mas, assim, queria deixar um pouquinho uma coisa mais agora, dar uma mudada, de como que é um pouco a nossa estratégia. Porque, assim, vocês podem imaginar para a gente aguentar isso todo dia e o tanto de demanda que a gente recebe de caso de violência. Então, assim, a Casa Chama, a gente tem 4 frentes, né, de atuação, porque falta tudo, que a gente não tem nada, não posso escolher. A gente não pode escolher se a gente quer, por exemplo, tem a ONG do oftalmologista. Vocês devem ver isso pra caramba aqui. Isso é um privilégio da cisgeneridade, por exemplo. O congresso do dentista.
é especialização da especialização. Tem especialização para tudo das pessoas cisgêneras. Nossa, os médicos estão aprendendo agora o que acontece, as coisas. A gente não tem nem atende, por isso que esse congresso é tão importante. Então assim, a gente não tem a gente não tem as especialidades ainda, assim, tá? Então a gente precisa de tudo. A gente não pode fazer uma ONG de oftalmologista, sei lá. Porque vai faltar o direito, vai faltar comida. Para comer não tem comida. Agora a gente está no final do ano, inclusive a gente não está recebendo cesta básica, doação de nada. A gente vai ter que tirar dinheiro do nosso para comprar cesta básica para a população de rua que a Matusa atende lá na Praça da Sé, que tem muita travesti na rua. Muita. Não sei se vocês perceberam, né? Inclusive depois, né, de 2017 até agora, são 60 mil pessoas morando na rua, era 20. Triplicou e vai piorar. Então, assim, dessas pessoas que estão na rua, todo mundo sabe a cor, o gênero, a raça, a sexualidade, né? A maior parte. Então, é isso. Então, a gente tem muito trabalho. Então, eu queria, também fazendo gancho com uma coisa da Matusa, que é a resposta que a gente dá. Enquanto a gente está falando aqui, vocês não têm noção, né? Eu também sou muito dos códigos e tal, eu observo. Parece que não, mas eu fico observando. Tem gente que passa mal com essa conversa. Tem gente que passa mal de ouvir a gente. Aí eu não sei se é só uma coisa, se é uma outra, mas tem gente que fica nervoso. Fica passando mal mesmo, assim, dá para ver. E a gente sabe. Entendeu? Só que aí, a resposta que eu tenho para essas pessoas é o seguinte: a gente está se articulando, a gente está criando direitos, a gente é inteligente, competente, e a gente tem muita coisa para fazer, a gente vai fazer. E aí, assim, a gente tem a primeira opção, a prostituição, por enquanto. Né? E se não nos dão espaço para nos contratar, a gente está criando espaço. Então, esse evento é nosso. As pessoas que estão trabalhando com a gente são trans. E a gente faz isso em várias outras coisas. Eu queria mostrar uma coisa boa para vocês, que são os festivais. Passar as 2 pílulas dos 2 festivais. E a gente podia... se você quiser falar mais um pouquinho, eu até queria assistir. Eu acho que, enquanto ponho aí, é isso mesmo. Assim, a gente está ocupando os lugares agora, com ou sem ajuda assim, do resto da sociedade, né? O ano passado, por exemplo, nas eleições, a gente elegeu pela primeira vez 31 pessoas trans no Brasil. E, na grande maioria das capitais onde pessoas trans foram eleitas, foram as pessoas mais bem votadas da história. Em São Paulo, a Erika Hilton foi a mulher mais bem votada do Brasil. Em Minas, a Duda Salazete, que é uma amiga minha, professora, ela foi a mais votada da história de Belo Horizonte, que é a capital. Em 230 anos de cidade, ela foi a pessoa mais bem votada. É uma travesti. E a gente tem mais aí um monte de pessoas em Aracaju, Alinda Brasil, um monte de pessoas trans ocupando lugares de tomada de decisão. E tem uma coisa, é feio, sabe? Não ter mais as nossas corpas no lugar, nesses espaços. Porque se não tem, é porque o espaço provavelmente é um espaço transfóbico que não dá conta das nossas corpas. E aí, quando o Meliá, por exemplo, abre a possibilidade da gente estar aqui, deve ter tido inseguranças e tudo mais, mas é uma possibilidade de... Estamos abrindo possibilidades para que as corpas trans estejam aqui. Até falei com o Gustavo que depois a gente quer... vou fazer até diferente, Gustavo, eu vou te chamar para almoçar, tá? Para a gente conversar mais sobre isso, para daqui a um tempo a gente ter pessoas trans aqui, trabalhando com vocês. E aí a gente volta a conversar, e vocês vão se preparar para chamar as pessoas para ir almoçar na casa de vocês, e depois eu quero saber aonde a gente foi com esse papo que se inicia hoje. Tá bom? Porque, assim, qual é a ideia da Casa Chama também, quando a gente começa a criar ONG? É criar uma situação que seja possível que se crie afeto. Porque enquanto, sei lá, das 50 pessoas que estão aqui, apenas, tipo, tirando as 2 pessoas de trás, que eram nossos amigos, e uma pessoa trans que respondeu que conhece trans, são 4 pessoas, sei lá, de vocês todos.
Então, assim, só possivelmente essas 4 pessoas conseguem ter algum afeto, talvez pela proximidade, por outra pessoa trans, né? Então, assim, a mesma coisa serve tipo para famílias brancas da qual eu cresci, por exemplo, que no meu pai não tinha um amigo preto, que preto em casa era funcionário só. Então, assim, e é isso, assim, eu não quero viver esse mundo, desculpa. Vocês querem viver um mundo que você fala que você não tem essa diversidade, que você não tem as pessoas que frequentam. Então, mas aí é isso. A gente responde essas violências na Casa Chama de uma das formas que a gente constrói uma resposta, uma ferramenta, é um pouquinho, a gente vai mostrar agora o que a gente é capaz e como a gente é um pouquinho. Os ventos me trazem confirmação, filho dos bons ventos em ação. É meu marido. Passamos por muitas provações, contrato de bilhões, corpo preto marginal sem instruções, além das suas especulações. O intuitivo narrando vivências e ações, energias falsas existem, achem as ligações. Sucesso não leva a nada, sem superação não aprendi a jogada. Não, energia verdadeira sem tirar, a minha cor tá dada, minha dor tá dada. Conquistas e perdas sem tirar, boas ações precisam estar lembrada. Energia verdadeira sem tirar, a minha cor tá dada, minha dor tá dada. Conquistas e perdas sem tirar, boas ações precisam estar lembrada. Vento é vendaval, Razek nos beats, a White, paz. Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia. Engulo a saliva da minha própria rebeldia. E quem diria que um dia se eu me ouviria falar? É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar. Tardia, e sinto que aqui não posso caminhar. Meu corre é longo, mais um pulo, chego onde quero chegar. Por onde quero, posso até chegar numa ilusão, mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração. Anoitece, o sol já... Os ventos me trazem confirmação, filho dos bons ventos em ação. Passamos por muitas provações, contrato de bilhões, corpo preto marginal sem instruções, além das suas especulações. O intuitivo narrando vivências e ações, energias falsas existem, achem as ligações. Sucesso não leva a nada, sem superação não aprendi a jogada. Não, energia verdadeira sem tirar, a minha cor tá dada, minha dor tá dada. Conquistas e perdas sem tirar, boas ações precisam estar lembrada. Energia verdadeira sem tirar, a minha cor tá dada, minha dor tá dada. Conquistas e perdas sem tirar, boas ações precisam estar lembrada. Vento é vendaval, Razek nos beats, a White, paz. Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia. Engulo a saliva da minha própria rebeldia. E quem diria que um dia se eu me ouviria falar? É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar. Tardia, e sinto que aqui não posso caminhar. Meu corre é longo, mais um pulo, chego onde quero chegar. Por onde quero, posso até chegar numa ilusão, mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração. Anoitece, o sol já desce, pedidos em forma de prece, de uma gente que só ajuda a outra, se julga se merece. Ninguém quer conhecer, se preocupar pra quê? Nesse caminho falho, não ganho o que eu mereço receber. É como estar diante da morte, permanecer imortal. É como lançar a própria sorte, não ter direito igual. Mas eu resisto, eu insisto, eu existo. Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso.
compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Máximo respeito. Isso aí que passou para vocês, esses dois videozinhos, são dos festivais da Casa Chama, que é um lugar muito legal que a gente tem dado possibilidade de formar pessoas para trabalhar na produção da nossa equipe e de dar espaço para artistas trans. Então, só esse ano, a gente teve dois festivais, dois grandes festivais. Um festival que o Dig e eu sonhamos juntos, que foi o primeiro festival de pessoas, de homens trans, com protagonismo só de homens trans, eu acho que do mundo. E o segundo festival Transversalidade, né, Dig? E o terceiro de Mulheridades Negras e Caribenhas, latino-americanas. Na verdade foram 3. E a gente distribuiu só esse ano, eu acho que uns R$600 mil para pessoas trans, artistas e que trabalharam com produção desses festivais também, que é um lugar muito importante, que é onde a gente consegue se expressar, que é onde a gente consegue organizar também o ódio de viver numa sociedade que oprime a gente o tempo inteiro e entregar isso em forma de arte, sabe? Ressignificar as violências e entregar isso através de arte para tentar ir mudando a sociedade também. E além de conseguir empregar as pessoas, de capacitar, de formar as pessoas para estarem no mercado aí de trabalho, no mercado que geralmente aceita um pouco mais as nossas corpas. E aí, para além disso, a Casa Chama tem mais um monte de serviços que são ofertados, retificação, atendimento médico, psicológico. Vale a pena vocês conhecerem e ajudarem também, se em algum momento vocês acharem importante ou acharem que rola, quem tiver condições, de ajudar a Casa Chama a executar os trabalhos. É importante acompanhar, assim, sabe? Essas coisas, elas são novas por um tempo. Essas coisas são diferentes, essas palavras difíceis, tal. Mas assim, se você... essa questão. A melhor coisa é realmente ser, assim, tipo, tentar estar aberto, pelo menos, para quando você conhecer alguém e ficar atento, assim, não precisa conhecer, viu lá uma travesti, vai lá e fala, oi, quero ser seu amigo, sabe? Mas, assim, uma coisa que vocês podem fazer é, tipo, assim, viu a travesti, viu uma travesti, tipo, na rua, tal, ou tá lá no bar, mesmo bar que vocês, comecem observando, assim, sei lá, se algum momento ela precisar de ajuda, se alguém quiser violentar, se arrumar alguma confusão, se alguém for transfóbico, porque assim, é transfobia o tempo inteiro. Então, assim, nesse momento, vocês podem aparecer e falar, não, estou com você. Se você atravessar por aí com certeza vocês já viram muitas cenas, eu não quero nem falar qual que eu estou pensando, mas os assassinatos contra os corpos trans, principalmente das mulheres, são extremamente violentos e covardes. Então, assim, se um dia vocês verem uma travesti brigando na rua, sei lá, se ela é prostituta, qualquer coisa que for, interrompa, vai lá, chama ajuda, sei lá o quê, entendeu? É a mesma coisa que ver uma mulher apanhando. Como é que pode? As mulheres apanham e ninguém faz nada. Sabe? Tipo, vê cena de homem batendo em mulher, ninguém faz nada. Você pode salvar uma vida. Sabe? Tipo, e é isso, assim, então interromper violências. Alguém está sendo racista na sua frente, interrompa. É violência o tempo inteiro. Está sendo machista, interrompa. Está sendo transfóbico, interrompa. Né? Porque se a gente não interrompe e fala, opa, eu acho que você está sendo meio totalmente, né? Mas para ser educado, a gente fala, você acha que você está sendo meio... Assim, será que não dá para ser de outro jeito? Será que você não pode ver de outro jeito? Então, é isso, assim, é um exercício de tolerância para...
Porque, assim, todo mundo sabe como o mundo está difícil. E se a gente não entrar num acordo para as coisas serem um pouco melhor, mais tolerante, assim, sabe? As coisas vão ficar cada dia piores, né? Então, assim, acho que é um acordo entre todos, assim, né? Da gente querer o melhor para todo mundo e respeitar o outro, né? E entender que, assim, o mundo não é o seu umbigo, né? Assim, a minha lei. Ninguém aqui é acima da lei, nem o Bolsonaro é acima da lei. Então, assim, a lei, a gente, não é o nosso valor, nossa opinião que importa, sabe? Cada pessoa tem a sua vida, assim, a gente não pode atravessar os outros e violentar. Então, a gente vai encerrar. Obrigado a todo mundo. Pi, se você quiser, Matu, se quiser fechar. Da minha parte, eu já vou finalizando. Sigam a Casa Chama. Vocês estão com o celular aí, quem está com o celular na mão, aproveita. Entra no Instagram, @casachama_org. Ou anotem depois para seguir a gente. E acompanhem nosso conteúdo. Nosso YouTube é muito legal, casachama_org. E outra, vocês quiserem falar com a gente lê as mensagens. Então, assim, a gente lê mesmo. Então, assim, pô, eu vi vocês no hotel, estou com uma dúvida, sei lá, escreve para a gente é super acessível. A gente gosta de educar as pessoas que têm interesse. E quando vê evento nosso da Casa Chama, pô, tá livre, vai ter um evento lá no Grajaú, por exemplo, em janeiro. Se alguém aqui é da Zona Sul? Quem é da Zona Sul aqui? Um monte de gente é da Zona Sul, né? A gente vai fazer em janeiro, dia 28, um festival, aí a gente vai juntar com um monte de coletivo, uma coisa lá no Centro Cultural do Grajaú. Apareçam, dia 29, é sábado, dia da visibilidade trans. Apareçam lá, de aliados, vocês são aliados, podem se tornar aliados, vão lá, uma oportunidade de conviver com pessoas trans, legais, que estão produzindo conteúdo, coisa bacana pra caramba. Né? Então, é isso. Convido vocês, encontro vocês, quem é da Zona Sul, lá no Grajaú, e obrigado a todo mundo que ouviu. Eu queria só saber se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Se quiser. Tem? Não? Não? Então, tá bom. Eu queria agradecer de verdade aí o espaço, a escuta de vocês, a gente ter passado aí esse tempinho juntos. Espero que tenha contribuído em alguma coisa, espero que vocês tenham conseguido agregar alguma coisa aqui do que a gente trouxe. E é isso. Boa tarde para nós, bom final de ano, boas festas, e vamos votar consciente no ano que vem, porque está vergonhoso o nosso país com uma pessoa que eu não ouso nem dizer o nome, mas que está ocupando aí a presidência e a gente vivendo esse absurdo. Chocotô. Chocotô Zambarilab. Muito obrigada pela conversa, pelo diálogo. Muito obrigada por escutarem também. Absorvam. O processo de cura e de desintoxicação da violência, ele se dá no tempo e nas ações, né? Acho que a gente tem uma oportunidade.